Eu convido você então agora para nós abrirmos a Bíblia no livro de Gálatas, tá? No capítulo 6, Gálatas 6, tá? Gálatas capítulo 6, versículo 14 e versículo 15. Gálatas 6, versículo 14 e 15. Todos acharam? O tema é espiritualidade. Nós vamos ler o texto. A palavra do Senhor diz assim: mais longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Eu vou ler também o versículo 15. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Deixa a Bíblia aberta, eu vou orar com você, tá? Senhor meu Deus e Pai, no nome de Jesus, te agradeço de todo o coração por esta noite, porque o Senhor está falando ao nosso coração. Eu sei que não só no meu, mas todos os corações aqui têm ouvido a Tua palavra durante toda a semana, em especial agora, no dia de hoje. Senhor meu Pai, não permita faltar nada na vida dos Teus filhos. Não permita, Senhor, nenhuma dor, nenhum sofrimento, mas acrescenta virtude e proteção a todos os que se dispõem a ouvir a Tua palavra nos cultos semanais. Que a graça do Senhor e o amor do Senhor nos abençoe ricamente. Amém. Bom, eu intitulei essa mensagem Duplo Funeral, e eu vou explicar por quê, tá? Mas antes, eu quero falar um pouquinho sobre o símbolo do cristianismo. Nós temos pelo menos 3 símbolos do cristianismo que são conhecidos de vocês, tá? O primeiro símbolo é o peixe. Vocês já devem ter visto alguns carros com um peixinho ali atrás. Aquilo ali é símbolo do cristianismo, tá, gente? Houve também uma época em que eles usavam uma âncora como símbolo do cristianismo. E agora o mais conhecido de todos é a cruz. Então, a Igreja Católica, eles colocam uma cruz bem nítida para todo mundo ver, às vezes dentro do próprio templo deles, né? Os presbiterianos também gostam muito da cruz. Outras religiões também têm no seu slogan, outras denominações evangélicas têm também a cruz, né? Aqui de vez em ali tem um ali, né? Mas não é muito comum no meio batista a gente utilizar a cruz. Mas uma coisa é certa, ela se tornou símbolo do cristianismo. Alguém pode pensar, pastor, mas desde quando começou a igreja, a cruz é o símbolo do cristianismo? Não. A cruz ela se estabelece como símbolo do cristianismo a partir de Constantino. Porque no começo da igreja as pessoas nem podiam falar que eram cristãs. Então elas desenhavam muitas vezes na parede, no chão, um peixe para se apresentar como cristão. Só no século IV, após a vitória de Constantino,
né, é que realmente a cruz se estabeleceu, até porque Constantino, que era um dos postulantes a imperador naquela época, ele acabou enfrentando um outro general, e ele teve um sonho na noite que ele enfrentaria o general. Ele tinha um exército representado por 30% da quantidade de soldados do outro general, e ele sabia que as chances de derrota seriam muito grandes para ele. Mas naquela noite que antecedeu a guerra, ele teve um sonho. E nesse sonho aparece uma cruz numa bandeira. E nesse sonho uma voz dizia: sobre esse símbolo vencerás. E ele fez um voto com Deus. Ele falou: olha, se eu vencer essa batalha, a partir do momento em que eu vencer a batalha, eu me torno cristão, e eu me tornando cristão e me tornando imperador, eu vou estabelecer o cristianismo como religião oficial do império. E ele foi para a guerra, e ele se encontrou, os soldados dele se encontrou, era uma guerra civil, né, dentro da própria Roma, e os soldados dele se encontrou com os soldados do seu oponente sobre uma ponte. E nós sabemos que guerra sobre a ponte não é um local exato, um local adequado para uma guerra, porque as pessoas podem cair da ponte, e o resultado é que ele venceu o seu oponente sobre essa ponte, né? E ele se tornou cristão. E a partir daí, a cruz, ela passa a ser o símbolo do cristianismo. Mas eu quero avaliar com você um pouquinho a cruz, tá? Olha lá, olha a imagem da cruz lá, gente. Quantas pontas tem essa cruz? 4 pontas, ok? Então eu vou trocar o nome ponta, que é um nome feio, por vértice. Uma cruz tem 4 vértices. Nós temos um vértice que desce para a terra, nós temos um vértice para a direita, nós temos um vértice para a esquerda e nós temos um vértice para cima. Se você olhar bem a cruz, ela é formada de 4 figuras geométricas. Cada vértice tem um ângulo de 90 graus. Se você observar ali, do lado de lá, na parte superior, daquele vértice que sobe para aquele vértice que vai para lá, dá 90 graus. Na parte de baixo, do vértice que vai para lá e do vértice que desce, 90 graus. De um lado nós temos 180 graus, do outro nós também temos 180 graus. Se você somar 180 mais 180, dá 360 graus. 360 graus é a totalidade, é o globo. O que significa? A cruz de Cristo, ela alcança todo o globo, todo o mundo, todo o universo. 100% do nosso mundo está alcançado pela cruz de Cristo. Outra observação importante: o vértice que sobe aponta para quem? Para Deus. Ela está te dizendo: eu vou levar você para Deus. O vértice que desce para o chão aponta para onde? Para o mundo do sofrimento, para o inferno, para as trevas, para o fogo da condenação que supostamente está debaixo dos nossos pés. Ela está te dizendo: eu te coloquei acima do sofrimento, eu te coloquei acima
da morada dos mortos, e eu te coloquei acima da condenação para os mortos. Se você olhar o vértice que vai para a direita, está dizendo, eu estou ligando você com toda a humanidade. Se você olhar para o vértice do lado esquerdo, através desse vértice nós entendemos, o mundo está vencido, o mundo está derrotado. Então, a cruz, ela fala, ela é uma imagem que ela fala. Aquela região central, onde os vértices se encontram, onde o peito de Jesus foi colocado, as costas de Jesus foi colocada. Ali é o ponto de encontro entre a vida e a morte. Quando você olha para a cruz, você está olhando para a vida. Quando você olha para a cruz, você está olhando para a morte. Quando você olha para a cruz, você está olhando para a honra. Quando você olha para a cruz, você está olhando para a vergonha. Porque no Império Romano, a cruz era símbolo de vergonha. No cristianismo, a cruz é símbolo de honra. Lá, uma pessoa que era crucificada, a família era amaldiçoada. Esse aí tem alguém da família dele que morreu na cruz. Então, para a sociedade romana, aquela pessoa era a pior pessoa que existia. Então, para os romanos, Jesus foi humilhado. Para os romanos, Jesus foi envergonhado. Para os romanos, Jesus foi amaldiçoado. Para nós, Ele venceu a morte. Para nós, Ele destruiu as obras do pecado, porque Ele se fez pecador para morrer por todos nós. Então, é um dos símbolos religiosos, é o maior símbolo religioso de toda a humanidade. A maioria da humanidade, mais de 50% da humanidade, ela é cristã, em maior ou menor grau. Então a cruz, ela é o símbolo mais conhecido. O movimento islâmico odeia a cruz. Eles nos chamam de comunidade da cruz. Eles odeiam a cruz, porque para eles a cruz é motivo de vergonha. Muita gente acha que Jesus foi derrotado na cruz, que Jesus deveria ter descido da cruz, ou que Ele não deveria ter subido nela. E você vai ver isso em algumas seitas, religiões esotéricas e satanistas. Na década de 70, o próprio Raul Seixas compunha músicas junto com Paulo Coelho, criticando a postura de Jesus. Ele, em uma das suas músicas, ele diz: olha, Jesus deixa o Pai de lado, desce da cruz e vai morrer em paz. Como que se Jesus não estivesse em paz quando Ele estava morrendo naquela cruz. Foi na cruz que Ele entregou o seu Espírito. Foi na cruz que Ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então a cruz, ela é muito importante para nós. Eu já vi muitos padres expulsando demônios segurando uma cruz. Eu não sei se os demônios têm medo do símbolo da cruz, mas esse símbolo ele é carregado de muitos significados. Agora, o que a gente tem visto? As igrejas não pregam mais sobre a cruz, porque pregar sobre a cruz é pregar contra o pecado. Pregar sobre a cruz é pregar contra os valores do mundo. Pregar a mensagem de cruz é pregar contra os valores do mundo. Toda vez que eu estiver pregando contra o pecado, tenham certeza, eu estou pregando cruz. Todas as vezes que eu pregar sobre a morada no céu, eu estou pregando cruz. Toda vez que eu pregar uma mensagem exortativa, eu estou na mensagem da cruz. As igrejas hoje,
elas estão voltadas para a prosperidade, a maioria delas. Por quê? Porque perdeu o foco, perdeu o rumo, perdeu o norte. Nós não viemos a esse mundo para ficar rico. Pode até ser que nós fiquemos ricos, mas não foi esse o objetivo. Pode até ser que a gente prospere muito, mas não é esse o foco de Deus. Porque riqueza verdadeira nós vamos conhecer quando nós deixarmos essa carne. Aí sim, nós vamos conhecer riqueza verdadeira. E o que é muito valoroso nesse mundo, lá para onde vamos, não tem valor. Não é? A gente faz uma economia danada para comprar uma aliança de ouro. A Bíblia diz que lá no céu as ruas são de ouro. O que para nós aqui é extremamente valoroso, lá no céu a gente vai pisar, você vai andar sobre o ouro. Então os valores desse mundo, gente, eles são desse mundo. O que nós temos visto aí? Políticos roubando para ficar rico. Isso lá no céu não tem valor. E aí nós vamos trabalhar um pouquinho sobre isso agora, na narrativa do apóstolo Paulo, que está aqui em Gálatas. Então eu vou te pedir para que você se debruce sobre a leitura, para nós falarmos um pouco do texto, tá? Mas ele começa assim: mas longe esteja de mim gloriar-me. A palavra gloriar-me, qual é o significado dela? Longe de mim me orgulhar, longe de mim me vangloriar. Vocês conhecem pessoas que se vangloriam o tempo todo? Tem pessoas que eu acho que deveria ter no sobrenome a palavra the best, ou bom, porque tudo que essa pessoa faz é para se engrandecer. Eu estava aqui sentado, lembrando de uma reunião de pastores que nós tivemos há uns 6 anos em Goiânia, muito tempo atrás. E um pastor pegou o microfone, os pastores estavam todos reunidos lá, do estado de Goiás, batista, né? Estou falando de pastor batista nacional, e ele começou a falar: não, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu sou aquilo outro. E aquilo vai dando mal-estar nas pessoas. E eu comecei a olhar para um lado, olhei para o outro, falei: não, mas eu não saí de Rio Verde para vir ver esse cara aqui contar vantagens sobre nós. Não, porque o governador me chamou, fui no gabinete do governador, fui chamado para assumir um cargo público agora, já estou aposentado. Eu por pouco, irmãos, não me levantei e não vim embora. É porque eu estava acompanhado. Até eu reunir minha prole ali, ia demorar um pouco. E tinha um almoço, eu não podia perder aquele almoço, é claro. Eu estava com fome, já era 11 horas da manhã, então fiquei. Mas depois eu estava aqui sentado pensando: como tem pessoas que são tão indigestas? Você sabe quando a pessoa está esnobando. Uma coisa é você dar um testemunho, outra coisa é você se vangloriar. Inclusive no curso de homilética que eu já ministrei várias vezes, não estou me vangloriando, eu sempre falo: o pregador, ao invés de se vangloriar, conte algumas fraquezas suas. Nós pregadores, a gente tem que falar: olha gente, eu preciso melhorar. Eu tenho áreas da minha vida que eu não estou bem, e quem me conhece sabe que eu faço isso. E oriento os pregadores novos que vão começar para que façam o mesmo. Não conta vantagem não, é feio, Às vezes a gente vê o pregador vem aqui: eu queria apresentar minha esposa, a mulher mais linda. É nada, não é linda não. Deve ser linda para ele, mas não é esse monumento que ele está falando. Então, a gente orienta que o pregador não faça isso, Quando você for pregar em algum lugar, não precisa ficar elogiando sua esposa. A hora que se você ficar elogiando demais,
você vai achar alguém que se interessa por ela. Então é melhor, né, não ficar. E nem diminuí-la, e nem exaltá-la. Não é isso. Exaltar os filhos. Bom, enfim. Então o apóstolo Paulo, ele é um exemplo de vida para todos nós. E ele vai falar sobre isso agora. Por isso que eu intitulei Duplo Funeral. Então vamos analisando. Mas longe esteja de mim orgulhar-me, gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu fico tentando pensar o que o apóstolo Paulo conversava quando ele não estava fazendo nada. Cada um tem uma paixão, sim ou não? Todos nós temos um hobby aqui, ou não? Aliás, é recomendação médica, você tem que ter um hobby. Há um tempo atrás, há muitos anos atrás, eu fui ao médico, o médico falou, qual o seu hobby? Eu falei, dormir. O que você mais gosta? Comer. Ele falou, não estou falando isso não. Todo mundo tem que ter um hobby. Qual é o hobby? Ele falou, Antônio, todo mundo tem que ter um hobby. Criar passarinho, criar cachorro, andar com o cachorro, lavar carro, não é? Cada um tem que ter um hobby. O apóstolo Paulo está dizendo qual é o hobby dele. O hobby dele era se orgulhar da cruz de Cristo. Meu Deus, esse homem era diferente. E ele tinha marcas no corpo de ser um servo do Senhor. Ele já tinha sido cuspido, apedrejado, esbofeteado, já tinha passado fome, já tinha dormido ao relento. O apóstolo Paulo, ele tinha marcas dessa caminhada, e ele fala, olha, se é que tem alguma coisa que eu tenho que me orgulhar, eu vou me orgulhar da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, na qual o mundo está crucificado para mim. Na qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Olha aqui a dupla morte. E aí agora eu quero colocar você para pensar. Preste atenção. Você que se diz cristão, o mundo está crucificado para você? Quem entendeu a pergunta, só levante a mão. O mundo está crucificado para você? O que é mundo crucificado? Alguém faz ideia? O que é, quando o apóstolo Paulo fala, o mundo está crucificado para mim, do que ele está falando? As coisas do mundo já não me atraem. As coisas desse mundo não me atraem. Tem pessoas que supervalorizam o dinheiro. Essa pessoa, o mundo não está crucificado. Tem pessoas que supervalorizam a beleza. Deixa eu fazer um teste. Quantas vezes você vai à frente do espelho por dia? Já parou para pensar? Não abaixa a cabeça não, estou falando com você. Quantas vezes você, até para vir para a igreja, que ficou pertinho, quantas vezes você voltou na frente do espelho? Isso aí já vai mostrando se o mundo está ou não está crucificado. Por quê? Excesso de vaidade denota amor ao mundo. Claro que a gente tem que ir no espelho para ver se o cabelo... Esses dias eu fui na panificadora e esqueci de pentear o cabelo. E quando eu acordo, ele fica parecendo que viu a alma. Ele estufa para cima, irmão. Vira aquele negócio, né? E eu cheguei na panificadora, todo mundo me olhando, eu falei, nossa, hoje eu tô atraente.
Irmãos, quando eu cheguei em casa, que eu fui olhar no espelho, eu falei, Jesus do céu, de que caminhão caiu esse fantasma? É claro que você não pode sair sem você pentear o cabelo, olhar, mas eu digo excesso. Eu estou falando de excesso de vaidade. Gente, aonde que nós devemos chegar? Nesse ponto onde o mundo precisa estar crucificado para nós. Você sente vontade de fazer coisas que você fazia um tempo atrás? Quem de nós aqui, irmãos, não curtiu a vida? Eu acho que quase todos. Nós já fizemos tudo que qualquer pessoa do mundo já fez. Mas você fica olhando para a janela do passado, com saudosismo. Então, o apóstolo Paulo é a pessoa, irmãos, que ele não queria saber se o cabelo estava penteado. Na verdade, ele não tinha vaidade. Ele levava pedrada numa rua, no dia seguinte ele estava no mesmo lugar pregando a mesma mensagem. Aí ele fala, então o mundo está crucificado para mim, mas eu também estou crucificado para o mundo. Eu não tenho valor nenhum para esse mundo. Ninguém me convida para ir num jantar especial, porque eu já não sou desse mundo. Quem é que queria convidar um apóstolo Paulo? Alguém do mundo? Quem que queria convidar um apóstolo Paulo? Um homem que era advogado da lei, que era integrante do Sinédrio, que estudou aos pés de Gamaliel, que tinha cidadania romana, que era fariseu circuncidado ao 8º dia. Quem é que queria? Esse homem estava, para o mundo, ele estava derrotado. Ele abriu mão de tudo o que a vida concedeu para ele, para seguir o Nazareno, um povo amaldiçoado, o povo do caminho. Então, ele estava crucificado para o mundo também. O mundo não se importava com ele. Pastor, quando é que eu vou estar crucificado para o mundo? Quando tiver uma rodada de cerveja, ninguém te convidar mais. Quando tiver uma festa pagã, ninguém te convidar mais. Quando tiver um esquema de roubalheira e ninguém te convidar mais, fala, não, ele agora é crente, ele não se envolve nessas coisas. Aí você vai entender que você está crucificado para o mundo. Quando é coisa errada, o povo não lembra mais de você, porque agora eles sabem que você é seguidor da cruz. Esse homem chegou ao ponto de dizer, não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. E aí diz o quê? Provérbios 31:30. Vamos ver o que diz Provérbios 31:30, lá na mesa. Enganosa é a graça. Ali graça não é graça de Deus, não, é beleza, tá? Enganosa é a beleza, e a vaidade e a formosura. Esse tempo atrás eu me lembrei de uma atriz, eu vou me abster de falar o nome dela, ela é francesa. E no meu tempo, ela era muito famosa, no tempo de criança, ela era muito famosa, era o nome que se falava. E aí me ocorreu de ver como ela está hoje. E eu entrei lá no Google, digitei o nome dela e coloquei imagem. Eu falei, meu Deus, o que fizeram com ela? Meu Jesus do céu, está mumificada. O que a vida dá, a vida tira, irmãos. Escuta, a beleza não tem valor, ela vai acabar. Ninguém fica guardado no formol. E eu sempre brinco, os janeiros não têm dó nem piedade de ninguém.
A lei da gravidade é para homem e para mulher. Então ali diz, olha, a beleza, a vaidade, a formosura é enganosa. Mas olha o que diz, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Eu fico pensando que eles pintam a imagem da irmã Maria, a mãe de Jesus. Vocês já viram a imagem? Eu não vou falar Nossa Senhora, porque ela não é senhora minha. Mas a imagem da mãe de Jesus, gente, é bonita ou não é? Não, pode falar a verdade, aquela imagem que eles fazem dela é bonita ou não é? Você não tem noção como ela é linda na presença de Deus agora. Ela é 1.000.000 de vezes mais bonita do que essa imagem que eles pintaram dela aí na terra. Vocês já viram aquele Jesus? Tem a imagem de um Jesus, né, dinamarquês, olhos verdes, né, cabelão comprido, loiro. Já viu aquele Jesus? Vocês não têm noção o quanto Jesus na presença de Deus hoje, ele é infinitamente mais bonito do que esse. Então, olha para mim. Dá dó ou não dá? Mas vocês não sabem como eu sou bonito na presença de Deus. Vocês não têm noção. Então, meus irmãos, você na presença de Deus é lindo. Aqui na terra você é feio. E vai ficar mais feio ainda. É uma questão de tempo. A mulher que teme ao Senhor, essa sim é linda e será louvada. Olha o que diz a palavra do Senhor em 1 João 2,16. 1 João 2,16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é de Deus, é do mundo. Os nossos pecados, eles estão classificados dentro dessas três áreas. Ou o teu pecado é concupiscência da carne, ou é concupiscência dos olhos, ou é soberba da vida. Ah, pastor, o meu pecado é tal coisa. Está dentro de um desses três aí. O que é concupiscência da carne? É desejo forte. Sabe aquele desejo que você quase não controla? Ele é mais forte do que você. Aquele desejo carnal, isso é concupiscência da carne. A concupiscência dos olhos é aquilo que você olha e deseja muito. É mais forte do que você. Essa concupiscência dos olhos também é pecado. Você vê um irmão passando com um carro bonito, você fala, podia ser meu. Isso é concupiscência dos olhos. E a soberba da vida? É a ostentação da vida. Há um tempo atrás alguém me falou assim, eu parei de ir na igreja fulano de tal. Eu falei, por quê? Porque quando chega domingo lá, as mulheres vestem as roupas mais glamurosas do mundo para ostentar no culto. E muitas delas pedem para louvar a Deus, e elas vão lá em cima parecendo uma princesa, parecendo uma rainha. Deixei de ir nessa igreja porque só tem ostentação. Então preste atenção, a gente tem que tomar cuidado com essa avaliação. Quando ela se vestiu belamente, vamos dizer, bonita, ela se vestiu para ir à igreja adorar a Deus com o melhor que ela tem, ou ela se vestiu para poder chegar lá na igreja e mostrar que ela é mais bonita do que todas? Então, nós olhamos e não sabemos o que vai no coração da pessoa. Pode ser que ela esteja totalmente na ostentação, na soberba da vida, mas pode ser que não.
Então, a gente tem que tomar cuidado com o julgamento, porque nós podemos estar errado. E de repente podemos estar certo, mas cabe a quem julgar? Não é? Então, nós temos que ficar atento com essas questões. Marcos 9:35. O que diz o evangelista Marcos no capítulo 9, no versículo 35? E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e servo de todos. Aqui na terra é diferente, porque se você quer ser o primeiro, você tem que sentar na frente. Na presença de Deus, quem está sentado atrás é mais importante. Aqui, quando você encontra alguém, quando você tem muitos funcionários, você é grande. Na presença de Deus, grande é quem serve, não é quem é servido. Tá, queridos? O apóstolo Paulo tinha entendido isso, ele entendeu. E agora vem o fechamento da mensagem, tá? Diz assim, porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem virtude alguma, mas a verdadeira virtude é ser uma nova criatura. Não, eu sou batista nacional. Aí o outro fala, não, eu sou presbiteriano. Aí o outro fala, não, eu sou da igreja metodista. Chega, muda a voz. O que o apóstolo Paulo está falando? Nada disso tem valor. O importante é você ser uma nova criatura. Ou batista, ou presbiteriano, ou assembleiano, isso pouco importa para Deus. Você já aprendeu a perdoar? Você já aprendeu a servir? Você já aprendeu a amar? Já aprendeu a ajudar a sua igreja? O que importa é ser uma nova criatura. Santificou os olhos, santificou a carne. Não vive mais pela aparência, pelo glamour, pelo brilho. Então você é uma nova criatura. E o que importa? O que importa é ser uma nova criatura. Os discípulos saíram para pregar o evangelho. No que eles saem para pregar o evangelho, os demônios se manifestam. E eles voltaram felizes: Senhor, os demônios se manifestam quando a gente fala no teu nome. Ele falou: isso não tem importância. O que realmente importa é que a palavra de Deus está sendo pregada. Então, queridos, eu quero deixar essa mensagem. A cruz, ela fala de um duplo funeral. Ela fala de um duplo funeral. Na cruz, o mundo tem que estar crucificado para você. Na cruz, você tem que estar crucificado para o mundo. É onde os valores do mundo não têm mais valor. E o teu orgulho e a tua soberba não existe mais. É o ponto de encontro entre a honra e a desonra. É o ponto de encontro entre a morte e a vida. É o ponto de encontro entre o mundo e você. A cruz é o começo de tudo e o fim de tudo. A cruz é o alfa e a cruz é o ômega. Quando Deus criou o universo, eu acredito que a primeira coisa que ele pensou é: eu tenho também que criar um símbolo para os cristãos, que é a cruz. É onde tudo começa e onde tudo termina. Não saia da sombra da cruz. Não saia da sombra da cruz. Traga nas mãos as marcas da crucificação. Quando Jesus aparece para Tomé, e Tomé dizendo: eu só creio se eu enfiar meu dedo na chaga da mão dele. Vai ser ignorante para lá. Está todo mundo dizendo que Jesus ressuscitou, e ele sai com uma pataquada dessa: eu só acredito que ele ressuscitou se eu enfiar o dedo na machucadura dele.
Jesus falou, é assim? Então tá bom, seja feita a sua vontade. Enfia o dedo aqui. Apareceu para todo mundo. E aquilo que a gente fala, às vezes no secreto, o Senhor está sabendo. Jesus falou, Tomé, parafraseando, cala a tua boca. Enfia a tua mão aqui. Felizes são aqueles que não precisam ver para crer. Tá? Jesus não precisa aparecer. Vamos supor que alguém entre correndo ali. Fala, gente, vamos lá fora, Jesus acabou de chegar. Não precisa, você sabe que Ele está aqui o tempo todo. Não precisa Jesus se materializar. Nós estamos pregando que Jesus vai voltar, Jesus já vai voltar, Jesus já vai voltar. Jesus já voltou na pessoa do Espírito Santo, lá no Pentecostes. Jesus na pessoa do Espírito Santo já está conosco há quanto tempo? E Ele disse o que? Onde houver 2 ou 3 pessoas reunidas, eu me faço presente. Mas como que Ele se faz presente se Ele está sentado à destra do Pai? Não se esqueça que Ele subsiste em 3 pessoas. Ele está presente aqui nesse momento na pessoa do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Nós não estamos só. Essa caminhada, essa jornada, nessa fornalha, o 4º homem também está. Nessa cova de leões, Jesus está ali segurando a boca do leão. Nós nunca estaremos só. Então coloca isso no seu coração. Morra para o mundo. Morra para o mundo. Agora aqui tem uma tensão, aqui tem um ponto de tensão. Como morrer para o mundo ainda estando no mundo? É não deixar as coisas do mundo te contaminar. Você já pegou uma manga do pé e jogou água sobre ela? Sim ou não? Ela molha ou não molha? Não molha. Ela está tão revestida por uma cera que você joga ela dentro da água e tira, ela está sequinha. Nós precisamos ser isso, irmãos. Nós temos que entrar muitas vezes nas demandas do mundo, mas você não pode se contaminar por aquilo. Uma certa vez eu presenciei a queda de um pastor, uma queda muito feia, muito feia. E eu era amigo dele, na época nem pastor eu era, mas já era crente. E eu fiquei muito sofrido, porque eu vi o que aconteceu naquela casa. Ele teve que fugir, porque ele se envolveu com a mulher de outro pastor, e o pai da mulher queria matar ele a todo custo, que não, o pai da mulher não era crente, e começou a caçar ele para matar. Ele fugiu de Rio Verde, não vou dar mais detalhes. E eu liguei para ele, era muito amigo da esposa dele e dele também. Liguei para ele, ele estava no outro estado. Falei, pastor, o que é isso? O que aconteceu? Ele falou, pastor Antônio, a mulher veio para cima de mim, eu não tive como fugir. Lembra da manga? A manga vai entrar na água e vai sair sem ser molhada. Quando nós estamos revestidos pelo óleo do Espírito, nós vamos passar por tentações, muitas, mas você não vai se contaminar. Isso é estar crucificado para o mundo. Ele falou, a mulher veio para cima de mim, eu não pude resistir e aconteceu o que aconteceu. Então, queridos, nós temos que estar pronto para a tentação, não é na hora que fomos tentados, não. A gente tem que estar pronto antes. O que tem alimentado os seus olhos? O que tem alimentado a sua carne? Quais são os desejos que têm visitado o seu coração, a sua mente? Nós temos que crucificar algumas coisas
que nos atrai e seduz. Porque se você não crucificar aquilo, você vai capotar. Você não vai resistir. Há um tempo atrás, para finalizar, uma irmã me procurou, falou: quero me separar do meu marido. Muitos anos já, uns 8, 10 anos. Eu quero me separar do meu marido. E nós, pastores, a gente não apoia isso. Não tem como apoiar, né? Eu falei: ô irmã, não separa não, vamos conversar e tal. Eu nunca te pedi nada. Me dá a chance de conversar com ele. Ele não era crente. Vinha na igreja, mas não era crente. Ela falou: tudo bem, pastor, eu vou dar a chance para o senhor. Marquei o encontro, ele veio. Ele veio e sentou na cadeira na minha frente, com um revólver desse tamanho na cintura, não precisa falar mais nada. Era um militar, um policial, com um revólver desse tamanho na cintura. E eu comecei a conversar com ele, e fui conversando, e fui conversando, e fui conversando. Ele desabou. Esse homem chorou igual uma criança. Falei: você está preparado para perder a sua família? Ele falou: não. Falei: sua mulher, eu conheço ela e ela está dizendo que não vai, ela vai te largar. Eu preciso de mais uma chance, pastor. Eu falei: se eu comprar a sua briga, você vai dar o seu bacon, não é? É aquela parábola do bacon, do porco e da galinha, né? A galinha dá o ovo, não tem compromisso. O porco dá o bacon. Não é isso? Eu falei: eu não quero o seu ovo, eu quero o seu bacon. Você vai dar o bacon? Ele disse: vou. Levantou, e o casal foi restaurado para a honra e glória do Senhor. Mas sabe de uma coisa? Eu perguntei para ele: vem cá, por que você trai ela? É mais forte do que eu. Eu falei: então você é um fraco. Ele olhou para mim, eu falei: não, peraí. Se é mais forte do que você, um militar preparado, um homem de uma postura, você na farda, qualquer um tem medo. Você com toda essa, sabe, com essa força, é dominado por uma questão de menos importância. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que é que você faz na hora que você não está fazendo nada ou que você está sozinho? Ele falou: eu fico na pornografia. Você está vendo o que está entrando nos seus olhos? É isso. Na hora que a tentação vem, o que você faz? Abraça. Por quê? Você não tem força para correr. Eu perguntei para ele: você olha pornografia todo dia? Ele falou: todo dia chega mensagem. Os colegas, as pessoas mandam. Eu falei: você olha? Ele falou: olho. Eu falei assim: você é o culpado. Você é fraco porque você dá vazão. Cancela esse grupo de WhatsApp. Faz isso, faz aquilo, troca o chip, faz aquilo outro. E ele fez exatamente o que eu falei. Passado um tempo eu falei assim: e aí, ainda está visitando sites pornográficos? Ele falou: não. Eu falei: agora coloca a palavra de Deus no lugar. Ao invés de você olhar quantos minutos você ficava, às vezes, ficava meia hora, às vezes mais nisso aí. Eu falei: pois é, fique só 20 minutos por dia lendo a palavra de Deus, não precisa mais do que isso. E ele começou a alimentar os olhos dele com as coisas de Deus, se tornou um homem muito forte. Crucifica as coisas do mundo, senão você vai ser um derrotado a vida inteira. Estava viajando na época eu tinha 118 funcionários. Eu tinha uma superintendência no município, liderava 118 professores,
E nós alugamos um hotel fazenda, isso foi em 2001, nós alugamos um hotel fazenda, e um colega que era pastor, parece que tinha sido pastor, sentou ao meu lado, e nós saímos daqui para lá, e naquele dia o Espírito Santo estava me tocando naquela época muito, e eu infeliz porque eu não me sentia feliz em algumas áreas da vida, e nós começamos a conversar. Quando chegou ali na Santa Cruz das Lajes, o assunto ficou mais sensível, mais tenso. Quando chegou ali onde é o cemitério de Santo Antônio da Barra, você passa ali, você vê do lado direito, indo para Goiânia, você vê o cemitério do lado direito. Ali eu desabei e eu chorei. Eu falei para ele: eu sou um homem fraco. Ele falou assim: para de ouvir música do mundo. Eu nunca tinha falado para ele que eu ouvia música do mundo. Ele falou: para de ouvir música do mundo. Aí ele pegou e falou assim: para de brincar, você brinca muito. Deixa de brincadeira. Trata as coisas com mais seriedade. Essas duas orientações eu nunca vou esquecer. E daquele dia eu tomei uma decisão: conversar pouco, brincar só com quem é da minha casa, da minha família, ou muito amigo, não brincar com o sexo oposto. Homem, nunca brinque com o sexo oposto. Trata com seriedade o sexo oposto. Homem não tem amigo mulher. O dia que você ouvir falar que um homem tem um amigo, uma amiga mulher, ou foi, ou é, ou será um problema. Mulher não tem amigo homem. Ah, o meu amigo, não vem que não tem. Homem faz amizade com homem, mulher faz amizade com mulher. E ele disse para mim: para de brincar, você brinca demais, e a partir de hoje trata o sexo oposto com muita distância. E para de ouvir música do mundo. Irmãos, nunca vou esquecer essa orientação. E eu comecei a seguir desde 2001. A minha vida fez assim, ó. Muda tudo. Ah, pastor, eu não ouço música do mundo, mas observa quais as aberturas que você está dando para o mundo. Eu não sei, eu estou dando um exemplo aqui. Tem outras aberturas que você dá. Sabe? Para de brincar. Trata as coisas com seriedade. Para de falatório, fale uma vez só. Que a tua palavra tenha autoridade. Quem tem autoridade não precisa ser autoritário. Se a pessoa é autoritária é porque ela não tem autoridade. E Deus vai transformar a sua vida. É dupla morte. O mundo morreu para você. Você morreu para o mundo. E assim eu encerro a mensagem. E eu espero que você guarde no seu coração. A vitória é sua, mas você tem que carregar 2 velórios na sua vida. Você para o mundo e o mundo para você. E o mais Cristo fará. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu